Olá, eu sou a professora Netlen Nogueira e nesta videoaula sobre equações diferenciais, vamos estudar as equações diferenciais ordinárias, lineares, de segunda ordem e de ordem superior. As equações diferenciais lineares de segunda ordem e ordem superior são desta forma: A0, que multiplica a derivada de ordem n de y em relação a x, mais A1, que multiplica derivada de ordem n-1 de y em relação a x, mais A2, que multiplica a derivada de ordem n-2 de y em relação a x, e essa soma vai até a n, que multiplica a função y igual a b. Observe que a ordem das derivadas vai diminuindo até chegar à função y, e os índices de a vão aumentando até chegar a n, onde b, a0, A1, A2, a n dependem apenas de x ou são constantes. Vamos começar o nosso estudo pelas equações diferenciais ordinárias, lineares de segunda ordem, que possuem esta expressão: derivada de segunda ordem de y em relação a x, mais uma função p de x que multiplica a derivada de y em relação a x, mais uma função q de x que multiplica a função y, igual à função r de x, onde as funções p e q são os coeficientes e representam os parâmetros do sistema. R de x, termos de excitação. Y de x, a resposta do sistema. Se a função r de x for igual a zero, nós temos uma equação diferencial ordinária linear homogênea. Caso contrário, temos uma equação diferencial ordinária linear não homogênea. As equações diferenciais lineares de segunda ordem possuem duas soluções, aqui indicado por y1 de x e y2 de x, que são linearmente independentes. Isso significa que a razão entre as soluções é igual a uma função diferente da função constante. Com isso, y1 de x e y2 de x formam uma base para a solução geral da equação diferencial ordinária linear homogênea, neste caso, de segunda ordem. Exemplo: aqui nós temos uma equação diferencial ordinária linear homogênea de ordem 2. Para resolver esta equação, é necessário fazer substituições. Então, a derivada de segunda ordem de y em relação a x é substituída por d ao quadrado.
a derivada de y em relação a x é substituída por d. E a função y é substituída por 1. Com isso, a diferencial se transforma numa equação de segundo grau, neste caso incompleta. Resolvendo esta equação, nós obtemos raízes complexas. A solução da equação diferencial, quando as raízes são complexas, é desta forma: y igual a e na zero, que multiplica constante 1 vezes cosseno x, mais constante 2 vezes seno x. O expoente do e é zero, porque este expoente corresponde à parte real do número complexo, que é zero. Os números que multiplicam x no argumento do seno e do cosseno é 1 e indica a parte imaginária do número complexo, que é 1. Então, a solução fica apenas y igual constante 1 vezes o cosseno, mais constante 2 vezes o seno de x. Enfatizando que a solução 1 é o cosseno de x e a solução 2 é o seno de x. A razão entre as soluções 2 e 1 é a tangente, que é diferente de uma função constante. Assim, estas soluções formam uma base para a solução geral da equação diferencial ordinária linear homogênea de segunda ordem. Aqui está a representação gráfica da solução geral, com a função y, que é cosseno x, a função y2, que é o seno de x, e as constantes C1 e C2 variando. Agora, vamos estudar as equações diferenciais ordinárias, lineares, homogêneas com coeficientes constantes, que são desta forma: A0, que multiplica a derivada de ordem n de y em relação a x, mais A1, que multiplica a derivada de ordem n-1 de y em relação a x, mais A2, que multiplica a derivada de ordem n-2 de y em relação a x, e esta soma ocorre até chegar a n, que multiplica a função. Como já foi comentado antes, a ordem das derivadas vai diminuindo até chegar à função y, e os índices de a vão aumentando até chegar a n. Como aqui nós temos equações diferenciais ordinárias, lineares, homogêneas com coeficientes constantes, A0, A1, A2 até a n são constantes. E a função b é zero, porque trata-se de uma equação diferencial homogênea. As soluções para esse tipo de equação são dadas por esta expressão: y é igual a k, que é uma constante,
vezes o e na lambda x. Lambda são as raízes da equação característica. Aqui nós temos a equação característica para equações diferenciais ordinárias, lineares homogêneas de segunda ordem, de segundo grau, que é uma equação de segundo grau. Em relação à equação característica, temos 3 casos a considerar. No primeiro caso, quando as raízes da equação característica são reais e distintas. Estes casos estão sendo analisados para equações diferenciais ordinárias, lineares, homogêneas de segunda ordem. Então, aqui nós temos as duas soluções, y1 e y2. y1 é igual a e na lambda 1x e y2 é igual a e na lambda 2x. Assim, a solução geral para este caso fica y igual a constante 1 vezes solução 1, constante 2 vezes solução 2, que pode ser escrito desta maneira. Nós podemos estender esta forma de escrever a solução geral para raízes reais distintas para equações de ordem n. Assim, fica a solução para equações de ordem n. Exemplo de raízes reais distintas. Dada esta equação de quarto grau, derivada de ordem 4 de y em relação a x, menos 13 que multiplica a derivada de segunda ordem de y em relação a x, mais 36y igual a zero. Realizando as substituições, a derivada de quarta ordem de y em relação a x por d elevado a 4, a derivada de segunda ordem de y em relação a x por d elevado ao quadrado e a função y por d na zero, que é igual a 1. Fazendo as substituições, nós temos uma equação característica que é biquadrada. Para resolver as equações biquadradas, é necessário fazer uma nova substituição. Então, o d na 4 é substituído por k ao quadrado, o d ao quadrado por k. Assim, temos uma equação de segundo grau, cujas raízes são k igual a 9 e k igual a 4. Mas como k é igual a d ao quadrado, temos d ao quadrado igual a 9, então d é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9. Então d possui dois valores, menos 3 e 3. Sendo k igual a 4, d ao quadrado é igual a 4. Então, d é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4. Assim, d possui outros dois valores, menos 2 e 2. Uma equação diferencial de quarta ordem possui 4 soluções. y1 de x, e na menos 3x, y2 de x, e na 3x, y3 de x, e na menos 2x, e y4 de x, que é igual a e na 2x.
Assim, a solução geral fica y igual a constante 1 vezes o e na menos 3x, mais a constante 2 vezes o e na 3x, mais constante 3 vezes o e na menos 2x, mais uma constante 4 vezes o e na 2x. E aqui está uma representação gráfica das soluções com as constantes variando. Caso 2, quando as raízes da equação característica são raízes múltiplas. Lembrando que estamos considerando equações diferenciais de segunda ordem, aqui temos duas soluções, que nesse caso são múltiplas. Dessa forma, a solução geral fica y igual a constante 1 vezes e na lambda x, mais constante 2 vezes x vezes e na lambda x. Aqui, o e na lambda x foi posto em evidência. A forma de escrever esta solução geral pode ser estendida para equações diferenciais de ordem superior. Por isso, temos esta expressão. Vamos para o exemplo. Então, aqui nós temos uma equação diferencial de segunda ordem. Então, a derivada de segunda ordem de y em relação a x, menos 2 raiz de 2, que multiplica a derivada de y em relação a x, mais 2 vezes o y igual a zero. Realizando as substituições, a segunda derivada de y em relação a x, substituída por d ao quadrado, a primeira derivada de y em relação a x, substituído por d, e a função y substituída por 1. Temos, assim, esta equação de segundo grau, que foi resolvida pela fórmula de Bhaskara. D é igual a raiz de 2. Como o delta na fórmula de Bhaskara, que é a expressão que está dentro da raiz, é igual a zero, isso indica, nas equações de segundo grau, que temos raízes idênticas, raízes duplas. Assim, a solução geral para raízes múltiplas é escrita como y igual a constante 1, que multiplica o e na raiz de 2x, mais constante 2, que multiplica x, e na raiz de 2x. Aqui, o e na raiz de 2x foi posto em evidência. E aqui está uma representação gráfica das soluções. Agora, vamos para o terceiro caso, quando as raízes da equação característica são raízes complexas e distintas. Então, sejam lambda1 e lambda2 as raízes da equação característica, raízes complexas, e aplicando a condição para as raízes reais distintas, nós teríamos como solução esta expressão. Porém, são raízes complexas, então os lambdas são números complexos. Assim, o e na ax
pode ser posto em evidência. E aí temos E na AX que multiplica constante 1 vezes o E na BI mais constante 2 que multiplica o E na menos BI. Usando as fórmulas de Euler, E na θi é igual a cosseno θ mais I seno θ e E na menos θi, que é igual a cosseno θ menos I seno θ, nós chegamos na solução geral dada por esta expressão. Y é igual a E na AX, que multiplica C1 vezes cosseno BX mais C2 vezes seno BX. O A é a parte real do número complexo e o B a parte imaginária do número. Vamos ver um exemplo. Então, dada esta equação diferencial de segunda ordem, precisamos substituir a segunda derivada de y em relação a x por d ao quadrado e a função y por d na zero, que corresponde a 1. Resolvendo a equação de segundo grau, que é a equação característica, temos as raízes complexas mais 2i e menos 2i. A parte real é zero e a parte imaginária é 2. Por isso, a solução geral para as raízes complexas, neste exemplo, fica y igual a constante 1 vezes cosseno 2x mais constante 2 vezes seno 2x. E aqui está o gráfico com as soluções cosseno 2x, seno 2x, com as constantes C1 e C2 variando. Com isso, nós finalizamos esta videoaula. Um abraço e até a próxima.